Eu sou o evangelista William Branham e a seguir hei de relatar a vocês um fato que aconteceu comigo em 18 de julho de 1949, na cidade de Zion City, Illinois. Jesus é hoje o mesmo que foi ontem e será eternamente. Somente a Ele toda a honra, toda a adoração e todo o louvor. As nossas campanhas evangelísticas nessa ocasião eram agendadas e organizadas pelo nosso irmão Ernie Baxter. Naquela tarde, uma mulher com tuberculose estava a caminho da nossa reunião que seria realizada no Christian Arts Auditório. Ela havia saído de Twin Cities, St. Paul. Ela queria participar daquela reunião, pois acreditava que alcançaria um milagre. Os médicos a tinham desenganado. Eles disseram que ao menor baque, ela teria uma hemorragia fatal. O médico lhe disse: os seus pulmões estão frágeis como uma gelatina. Se eles romperem, você não resistirá. A ambulância não quis trazê-la porque eles estavam receosos de que os pulmões dela se romperiam. Então alguns irmãos pegaram um antigo carro Chevrolet 1938 e tiraram o banco de trás e improvisaram uma maca ali de algum modo e colocaram ali a mulher e vieram pela estrada. Mas o diabo os distraiu e eles bateram em um quebra-molas ou alguma depressão. Ela começou a ter uma hemorragia e ela imediatamente começou a jorrar sangue. O sangue saía até pelo seu nariz. E ela já estava agonizando. Cada vez que ela respirava, ela apenas gemia. E ela estava vomitando sangue, ela não queria morrer no carro. Ela foi enfraquecendo, e finalmente, ela falou para eles pararem. Eles atiraram para fora e deitaram-na em um gramado. E os irmãos se ajoelharam e iniciaram uma batalha de oração pela mulher. Mas o Espírito Santo sabia que o anjo da morte estava prevalecendo, pois o sangue continuava jorrando. Eu estava hospedado no hotel em Zion, quando um peso atingiu meu coração, e me ajoelhei e comecei a orar. Eu disse: Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu estava orando, mas meu coração estava oprimido. Eu não podia ir à reunião daquela forma. Às vezes Jesus me dá uma visão, ele me mostra coisas que vão acontecer, mas ele não fez isto nessa ocasião. Eu estava apenas orando no quarto ali, e de repente eu ouvi alguém atrás da porta, gritando em uma língua estrangeira. Eu pensei: parece alemão. Eu pensei: há alguém usando voz de comando para estimular outra pessoa. Eu estava inclinado na cadeira. Eu parei, veja, ali ajoelhado. Eu ouvi ali de pé assim. E ouvi, e havia alguém ali atrás da porta gritando. Vá em frente, não desista, prossiga, avance. Parecia a língua alemã ou a holandesa, ou algo. Era tão rápido, tagarelado. Eu ouvi novamente, e pensei: bem, alguém chegou aí e está falando com alguém do hotel em alemão. Eu pensei: ninguém responde, e eu apenas fiquei bem quieto, não entendendo nada. Eu não tinha nenhum controle mais do que estava dizendo, não sabia nada do que estava falando, coisa alguma. Apenas a minha boca estava movendo, eu estava falando algum tipo de língua. Parecia como que uma língua estrangeira, como alemão ou holandês, ou algo. Era tão rápido, tagarelado. Eu simplesmente permaneci bem quieto. Após algum tempo aquele êxtase desapareceu. E quando acabou, oh que emoção, eu senti que o meu peito se encheu de ânimo e ar, e tive que controlar o impulso para não gritar. Eu estava simplesmente eufórico. Eu não sei como, mas todo aquele desânimo me deixou. E de repente, a algumas milhas dali, aquela mulher foi curada instantaneamente. E ela se levantou dali e começou a se regozijar, veio para a igreja. E enquanto eu estava naquele estado de perplexidade, eu ouvi Billy Paul se aproximar e bater na porta. E Billy veio me buscar para a reunião.
Ele veio ao meu encontro para me buscar e levar para a reunião na qual eu iria pregar, orar pelos enfermos, e eu disse: Billy, pode voltar. Ele me perguntou: por que você está chorando? Alguém esteve aqui? Eu disse: não, Senhor. E eu disse: Billy, eu não posso ir agora. Você volte, diga ao irmão Baster para pregar hoje à noite. E ele ficou ali fora sentado pensando. E eu entrei e Billy já estava saindo pelo portão e eu gritei por ele: espere um minuto. Ele voltou, ele tinha ido tomar uma soda limonada. E ele disse: papai, qual o problema? Eu disse: espere só um minuto, eu vou com você. Eu comecei a lavar o meu rosto bem rápido. Ele disse: qual o problema? Ele sabe melhor do que falar comigo, indo para a reunião. Ele disse: qual o problema? Eu disse: nada importante, não é nada. Apenas siga para a reunião. Nós seguimos para a reunião. E quando chegamos ao auditório, o irmão Baxter era o apresentador da reunião. E ele estava cantando para animar a audiência. Eu estava mais de meia hora atrasado. O irmão Baxter estava assentado ali tocando aquele cântico: não há nada entre minha alma e o Salvador. Ele levantou-se e disse: pensei que você não viesse. Eu respondi como uma interjeição: Psyu. Apenas um breve pedido de silêncio, pois não havia tempo para justificativas. E ele notou que eu havia chorado, e ele disse: qual é o problema? E eu disse: nada importante. Eu subi logo, comecei a palestrar. Diante de todos apresentei-lhes minhas desculpas sobre o meu atraso. E eu segui em frente quando terminei, logo que acabei de pregar. Bem, irmãos, parecia que alguém havia tomado conta do fundo do edifício, e após uns 10 minutos, uma mulher entrou lá atrás no auditório, e ela estava quase para se assentar lá atrás. E ela estava ali atrás simplesmente andando de um lado para o outro no corredor, gritando o mais alto que ela podia gritar. E alguém levou o fio de extensão do microfone para lá. E lá estava ela lá atrás testificando, bem lá atrás. E quando examinamos a mulher, para descobrir o que havia com ela, ficamos sabendo que horas antes, ela estava com tuberculose deitada na grama, e estavam todos ali orando, alguns em pé, outros ajoelhados, e de repente ela disse que algo a atingiu e ela levantou-se. E ali foi ela, gritando pela estrada afora, o mais alto que podia. E agora estava ela no auditório, simplesmente andando de um lado para o outro naqueles corredores. Eu disse: a que horas aconteceu isso? E quando ela disse o horário, que horas eram, foi exatamente na mesma hora que o Espírito Santo estava falando através de mim. Bem amados, esta experiência aumentou a minha convicção sobre o uso do dom de línguas. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Mas haverá ocasiões em que ele falará por nossas bocas. Veem? Eu perdi o controle da situação enquanto o Espírito Santo estava fazendo intercessão por aquela mulher. Veem o que eu quero dizer? O Espírito de Deus nunca vai deixar o mal prevalecer. Que aquela paz que excede todo entendimento esteja com todos. Amém.